Ao lermos a Bíblia, nós facilmente nos apercebemos que Deus entra de rompante na história da humanidade e, por consequência, também entra assim, da mesma forma, na vida daqueles que se debruçam e começam a ler este livro. Por que é que nós dizemos isto? Porque o primeiro versículo da Bíblia é este: no princípio criou Deus os céus e a terra. Não há mais nenhuma explicação. Deus não se justifica. Deus não tenta provar que fez desta forma e daquela maneira. Por simplesmente faz uma afirmação. Mais tarde ele acrescenta algumas coisas, mas sem explicação também. Ele diz, noutra parte, que os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Mas também não há nenhuma tentativa para provar que foi ele que criou. Ele diz que criou. Mas há duas coisas que Deus tem uma preocupação em provar. E eu pergunto-me porquê. Quizá pelo facto de que essas duas coisas são tão importantes que o Senhor aí, Ele não corre riscos de nós não compreendermos. E então nós lemos que Deus prova o seu amor para connosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Ele prova. Não somente Ele diz que ama. Podia ter feito essa afirmação e quedar-se apenas por essa afirmação. Mas Ele vai longe. Ele vai mais longe e diz: eu provo que amo ao dar o meu filho na cruz do Calvário. E a obra da cruz, entre outras coisas, é a prova maior do amor de Deus. Deus a sacrificar o seu Filho por nossa causa, movido pelo amor. Então Deus prova e pode dizer a cada um de nós: eu te amo com um amor maior, incomparável, sublime. E se nós perguntarmos porquê, Ele responde provando, dizendo que a prova do seu amor foi a morte do seu Filho por nós no monte do Calvário. E há outra coisa que Deus tem a preocupação em provar. E essa segunda coisa, e são as únicas coisas que eu me lembro e que eu conheço na palavra de Deus, que Deus tem essa preocupação. É aquilo que nós vamos ler no livro dos Atos, capítulo 1, versículo 3. Está a falar acerca de Jesus. Lucas era médico e ele escreve este livro para um seu amigo e a certa altura ele diz: a estes também Jesus, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Jesus aparece aos seus discípulos, apresenta-se vivo com muitas provas incontestáveis. Há uma coisa que é de difícil compreensão. Jesus várias vezes, ele falando com aqueles que lhe eram mais próximos, ele disse que iria morrer e que iria ressuscitar ao terceiro dia. Mas essas afirmações nunca sensibilizaram os discípulos. Era como que aquilo lhes passasse completamente ao lado. Inclusivamente há uma situação em que Jesus diz isso e a mãe de dois dos seus discípulos mais próximos vai ter com ele logo a seguir, não dando tempo para ninguém mais pensar, porque também ninguém estava mais preocupado em pensar naquilo que Jesus tinha dito. E faz um pedido: Senhor, permite que um dos meus filhos se assente à tua direita e outro à tua esquerda no teu reino. E o que é que Jesus tinha dito antes? Que convinha, que era necessário ir a Jerusalém, padecer muitas coisas, ser morto e ao terceiro dia ressuscitaria. Pois bem, aquela mulher que não foi contraditada pelos apóstolos estava preocupada com outra coisa, em que os filhos tivessem um lugar de preeminência no reino que Jesus iria implantar na terra.
explicação que pode atenuar a culpa dos seus discípulos ao não acreditarem nisto, ao não darem importância ao facto de que Jesus teria que morrer. É que, desde tenra idade, todos eles, criados na sinagoga, eles ouviam uma coisa, que era que quando o Messias viesse, iria fazer milagres espetaculares. E iria libertar a nação dos seus inimigos. Iriam fazer daquele povo, daquela nação, a cabeça das nações, um povo vitorioso, vencedor, reconhecido por todas as outras nações do mundo. E que se cumpriria a promessa que Deus tinha feito séculos atrás a um homem chamado Abraão, que na sua descendência todas as famílias da terra seriam abençoadas. E o foco era este. E agora Jesus fala acerca de sofrimento, fala acerca de morte. Desculpem o termo, não estavam nessa. E isso explica também outra coisa. Explica que quando Jesus está mesmo para morrer nessa noite, ser preso e depois morrer no dia seguinte, nós temos uma explicação para o comportamento dos seus mais próximos. Lemos que todos fugiram. Um deles vendeu por 30 moedas, um outro tinha uma estima particular pelo Senhor, mas naquela altura ele estava perturbado, e quando foram prender Jesus, não sei se ele naquela altura se lembrou de alguma coisa, mas ele pega na espada e corta a orelha a um servo do líder religioso. Entram em pânico, fogem e deixam Jesus sozinho. E Jesus vai à cruz. E junto à cruz, quem está? Está a sua mãe, algumas mulheres, e há um discípulo, um dos apóstolos, João, que volta e que está junto dele. Entretanto, na noite em que Jesus foi traído, acontecem muitas coisas e aconteceram coisas más. Pedro, praguejando, disse que não conhecia de lado nenhum e fala de uma forma muito depreciativa, dizendo: eu não conheço esse homem. Não lhe cita o nome, não se identifica, não quer saber nada. Porquê? Porque o desapontamento era grande. Afinal, onde é que está aquele vencedor? Por um lado, alguma coisa aqui, pensava, ele não bate bem. Ele fez os milagres e nós estávamos lá. Ele ressuscitou os mortos e nós tocamos nos vivos. Ele multiplicou os peixes e os peixes e nós os distribuímos pela multidão. E agora isto? Mas sabem uma coisa? Os profetas tinham falado nisto. Ele seria moído pelas nossas transgressões. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Pelas suas pisaduras nós seríamos sarados. Como a ovelha muda perante os seus tosquedores, ele não abre a sua boca. Jesus, o Cordeiro de Deus, levado ao matadouro na cruz do Calvário. Mais tarde, Pedro compreende muito mais tarde e diz que os profetas tinham falado acerca dos sofrimentos que a Cristo haviam de vir e a glória que se lhes seguiria. Mas nesta altura o foco não era esse. E por isso, quando Jesus morre na cruz do Calvário, o castelo desaba. A Bíblia fala-nos acerca de 2 discípulos que voltam para a sua casa, para Emaús. E qual é o seu estado dele? O estado de alma. Precisavam, entre outras coisas, eles não tinham mais esperança. A Bíblia diz que eles estavam muito tristes, estavam desapontados. Toda a esperança tinha saído do seu horizonte. Uma sensação de frustração enorme. 3 anos e agora ele morre. E os outros, sim, onde é que estavam os outros? Os outros, nós vemos assim. Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos com medo dos judeus. Jesus morre e eles ficam trancados numa casa.
cortinados, correntes, portas não somente fechadas, mas com uma tranca. Em silêncio absoluto, consigo imaginá-los falando baixo, para que ninguém soubesse que eles estavam ali. O medo tinha descido dentro daquela casa, não a paz que Jesus tinha anunciado. Quando entras numa casa, a minha paz deixa sobre essa casa. Mas não tinha descido a paz, tinha descido o medo. Não somente naquela casa, mas nos seus corações. Medo, medo, medo. Medo de quê? De que aquilo que tinha acontecido a Jesus provavelmente iria também acontecer aos seus discípulos. Mas eles estão assim desde sexta-feira. Não sei se neste inteirinho eles comeram alguma coisa, não sei. Se calhar, para evitar o ruído, eles não comeram nada. E Jesus, no domingo, o Jesus vivo, ressuscitado, aparece no meio deles, dizendo isto, lhes mostrou as mãos e o lado. E pôs-se no meio, dizendo-lhes: alegrem-se, portanto, porque eu ressuscitei, e eles alegrarem-se ao verem Jesus ressuscitado. Qual o comportamento depois disto? Saíram daquela casa. Eles vão para o meio da cidade de Jerusalém. Há uma mudança tremenda, radical. Eles viram, sem a menor dúvida, que Jesus tinha mesmo ressuscitado. Alguns, no caso de Tomé, noutra situação, põe os seus dedos onde tinham estado os cravos, nas marcas dos cravos, nas mãos, nos pés, no lado onde a lança do soldado romano tinha entrado. E se houve uma coisa que eles jamais duvidaram, foi que Jesus estava vivo. Amém. E o preço de se associarem a um Jesus vivo, eles sabiam muito bem qual era o preço que iriam pagar por isso. A nível social, seriam expulsos de qualquer atividade religiosa ou algo assim. Seriam tratados como marginais, pertencentes a uma seita. Eles enfrentam uma multidão e o poder das suas palavras e da sua mensagem foi tal que a certa altura Pedro, no dia de Pentecostes, perante milhares de pessoas, ele diz: é esse Jesus que vós crucificaste, Deus o fez Senhor e Cristo, Ele está vivo. E a prova de que Ele está vivo, inclusivamente, é que aquele homem que estava coxo à porta do templo e que vós conheceis muito bem, no nome do Senhor Jesus, ele ficou curado. Mano. Jesus vivo. E a convicção da mensagem daquelas pessoas foi de tal maneira que no meio daquela multidão 3.000 pessoas se converteram. E quando nós, às vezes, numa reunião de evangelização, chama-se um pregador conhecido de renome internacional, e estão lá milhares de pessoas, e há uma possibilidade de 300, 400, 500 pessoas num culto se terem convertido. Nós acreditamos, mas ficamos sempre na dúvida. Mas quando a Bíblia diz que 3.000 que se converteram, sabem uma coisa? Converteram-se mesmo 3.000. Quando noutra parte nós lemos que se converteram cerca de 5.000, sabem uma coisa? Cerca de 5.000 pessoas se converteram verdadeiramente. E isto veio de onde? Esta força veio de onde? Esta coragem foi do facto de que Jesus tinha ressuscitado, e aquilo encheu-os de coragem, de força, e na dependência do Senhor eles mudaram o mundo. Há pessoas que dão a vida por uma causa.
Mas tem que acreditar nessa causa. Senão, quando vem a perseguição, a tortura e a morte, antes de vir a morte, renuncia-se à causa. Daqueles 12 apóstolos, Judas depois foi substituído por um outro chamado Matias. A história comprova que dos 12 apóstolos, apenas um teve morte natural, depois de ter estado deportado numa ilha em Patmos, o apóstolo João. Os outros foram vítimas das maiores crueldades e torturas. E eles continuavam a dizer, e ele vive. E aqueles que eram queimados nas praças públicas, a partir de certa altura, colocavam-lhes uma mordaça na boca para que eles não falassem, porque antes disso eles falavam e eles diziam, ele vive. E quando os seus corpos eram atrocidades pelas feras no Coliseu de Roma e nas arenas espalhadas por onde eles andavam, e eles diziam, ele vive. E esta verdade, apesar de ter sido atacada ao longo dos anos, ao longo dos séculos, há aqueles, como nós aqui, que dizemos que ele vive. E não somente isso. O facto de ele viver, isso tem implicações para nós. E nós não vamos falar acerca de todas elas, já se vê, mas eu queria falar acerca de 3 ou 4 implicações, resumidamente. Consequências do facto de que Jesus ressuscitou dentre os mortos. A Bíblia diz que ele ressuscitou, lemos isso em Romanos, que ele ressuscitou para a nossa justificação. Se calhar é um termo que também não é muito conhecido, que é ser justificado diante de Deus. É Deus olhar para nós e nos considerar justos. Então, mas justo? Perguntem à minha esposa, perguntem aos meus filhos, àqueles que trabalham comigo, justo? Mas aos olhos de Deus, há um recibo. A fatura não comprova de que o pagamento foi feito, mas o recibo comprova. E Jesus tem o recibo de que pagou a nossa dívida, que nos justificou. E o recibo qual é? É a ressurreição dentre os mortos. E ele ressuscitou, diz a Bíblia, para a nossa justificação. Porquê? Porque os nossos pecados foram colocados sobre ele, as nossas faltas colocadas sobre ele, as nossas iniquidades, as nossas injustiças. E ele na cruz do Calvário segue a lista. E vai pondo visto, e também paguei por este, paguei por todos os meus pecados. E no fim ele diz, Palmeiro, se tu creres, tu serás justificado. E eu acreditei. E foi justificado. E todos aqueles que acreditam assim na obra substitutiva de Jesus na cruz do Calvário são justificados por Deus, chamados justos. Não é mérito pessoal, é por causa de Jesus, de ter ressuscitado. E a Bíblia diz que ele tem justiça para todos e sobre todos os que creem. A justiça de Deus não se esgota. E se num dia 3.000 pessoas suplicarem a Deus por justiça dele, pela sua justiça, para serem justificados, o Senhor tem justificação para os 3.000. E num dia são 5.000 que arrependidos clamam a Deus para que o Senhor os salve. E o Senhor tem justiça suficiente para justificar 5.000. E milhões de pessoas ao longo dos séculos têm sido justificadas assim. Porquê? Porque Jesus ressuscitou para a nossa justificação. Amém. O facto de ele ter ressuscitado, ele permanece para sempre. Ele disse: eis que fui morto, mas agora estou vivo pelos séculos dos séculos. Alguns ressuscitaram, Jesus ressuscitou alguns, mas sabem o que é que lhes aconteceu? Passado uns anos, tornaram a morrer. Morreram uma vez, depois morreram, depois de ressuscitados, morreram, morte
natural. Mas Jesus diz: eu fui morto, agora estou vivo e vou estar vivo para todo sempre. Ele é confiável. Se ele tivesse ressuscitado e depois tivesse sido vencido pela morte, passado mais ou menos tempo, nós ficaríamos na mesma situação. Mas ele diz: vivo, mas vivo pelos séculos dos séculos. E depois diz: e aquele que ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna, nunca mais morrerá. Estamos a falar, é certo, estamos a falar da morte espiritual. Mas também ele diz: porque eu vivo, vós vivereis, e todos nós um dia ressuscitaremos. Uns vão ressuscitar para vergonha e desprezo eterno, mas outros que creem nele irão ressuscitar para a vida eterna, porque ele vive, nós viveremos. Amém. A prova de que nós ressuscitaremos é que ele também ressuscitou. Ele disse: eu tenho poder para dar a minha vida, mas tenho também poder para tornar a tomá-la. Ninguém me tira a vida, eu de mim mesmo dou. E deu a sua vida. Não lhe tiraram a vida, ele deu-a. Mas ao terceiro dia é a hora de eu retomar a minha vida. E ele ressuscitou dentre os mortos, vencendo a morte, o pecado, Satanás, e dizendo aos seus discípulos que o seguem: e porque eu vivo, vós também vivereis. Porque eu ressuscitei, um dia vai-se ouvir a minha voz, e aqueles que ouvirem ressuscitarão. Um dia estava a pregar numa cerimónia fúnebre. Ao fim da tarde, uma multidão considerável ouvia-me. Estava assim num sítio mais alto. Eu não tinha pensado naquilo. Mas eu disse: um dia neste lugar vai-se ouvir uma voz. E essa voz será a voz do Senhor Jesus Cristo. E Ele vai chamar aqueles que são seus pelo nome. Porque se Ele entrasse neste lugar, se Ele visitasse este lugar e pura e simplesmente dissesse: ressuscitai, todos aqueles que foram sepultados aqui iriam ressuscitar num ápice. Mas Ele vai chamar pelo nome. Aqueles que ouvirem a minha voz, vou-te chamar pelo nome, e vai chamar os seus pelo nome, e nós iríamos ouvir o nosso nome e ressuscitaremos com um corpo glorioso semelhante ao dele, a quando do seu arrebatamento. Amém. Ressuscitaremos. A morte será vencida. E não haverá mais morte. Não é ressuscitar para tornarmos a passar outra vez pela experiência da morte. Não, isso não vai acontecer. Para todo sempre, pelos séculos dos séculos, como Ele também. Ele ressuscitou, diz-nos também Romanos, capítulo 14, para ser Senhor, tanto dos vivos como dos mortos. Ele ressuscitou para ser Senhor. E como Senhor que é, Ele requer a nossa exclusividade. O que é isto? Eu já usei essa ilustração aqui. Eu trabalho num sistema que é considerado de exclusividade. Isso significa que eu não posso trabalhar num outro lado, num outro lugar. Só posso trabalhar aonde trabalho. Sou funcionário público em exclusividade. A Bíblia diz isto. Ainda que há também alguns que se chamem deuses, quer no céu ou sobre a terra, como há muitos deuses e muitos senhores por aí, várias religiões, muitos senhores e senhoras. Ele diz assim: todavia para nós há um só Deus, o Pai, de quem são todas as coisas e para quem existimos, e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas, e nós também por Ele. Ele requer a nossa exclusividade. Outros têm outros senhores, mas nós não temos. Nós temos um único Senhor, o Senhor Jesus Cristo, que morreu, ressuscitou para ser Senhor. Amém.
E nós não seguimos outro. Nem temos necessidade. E nós não nos ajoelhamos perante mais ninguém, porque só temos um Deus e um Senhor. E a nossa devoção e o nosso louvor vai exclusivamente para Ele, porque Ele ressuscitou para ser o único Senhor. Amém? E um dia, nós não teremos necessidade de tocar na marca dos cravos que Ele ainda tem. Porque quando Ele vier, uma das coisas que Ele vai dizer é esta. Melhor, o que as pessoas vão dizer é isto. Que feridas são essas nas tuas mãos? Isto tem uma explicação bíblica. Quando Jesus subiu ao céu, lemos em Lucas que Ele subiu com as mãos estendidas para os discípulos que estavam no Monte das Oliveiras. E Ele foi desaparecendo da vista deles. Mas o que é que eles estavam a ver? Estavam a ver as suas mãos estendidas para eles. E o que é que estavam nas mãos? As marcas dos cravos. E quando Ele vier, o anjo disse, como Ele subiu, Ele vai descer. E Ele subiu com as marcas dos cravos. E Ele vai descer com as marcas dos cravos. E alguém lhe vai perguntar, que feridas são essas nas tuas mãos? E a resposta do Senhor Jesus será, estas são as feridas com que fui ferido em casa dos meus amigos. Na cruz. Tomé teve necessidade de colocar a mão no lugar do escravo. Nós não temos essa necessidade, porque nós cremos que Ele ressuscitou, que está vivo. E um dia iremos eternamente ressuscitados também, se tivermos entretanto passado pela morte, iremos ficar na presença deste Deus, deste Senhor que está vivo. Acaba esta mensagem citando um versículo que o apóstolo Paulo escreveu para Timóteo. E vamos nos agarrar a este versículo. E quando a dificuldade for grande, se porventura estivermos no barco açoitado pelas ondas da adversidade, da provação, da dificuldade, da dor, das lágrimas, o versículo é este. Lembra-te de que Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos. Algumas, para não dizer muitas das nossas aflições, devem-se ao facto de muitas vezes nós vivermos a nossa vida acreditando que Jesus ressuscitou, mas não com aquela firmeza necessária com que nós deveríamos de crer. Apropriar a verdade de que não estamos sozinhos, quando Ele disse, nunca te deixarei, nunca te desampararei, estarei contigo todos os dias até a consumação dos séculos. Porquê? Porque até à consumação dos séculos Ele estará vivo, por toda a eternidade. Eu posso confiar nele, eu posso depender dele. Mesmo aquilo que eu não compreendo, aquilo que eu não entendo. E eu posso fazer isso porquê? Porque Ele está vivo. Lembra-te de que Jesus Cristo ressuscitou dentro